Olá a todos e todas, eu estou comentando sobre Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, utilizando-me do livro Dostoiévski, um escritor em seu tempo, que foi produzido, que foi escrito, dos livros, né? Que foi escrito pelo crítico literário norte-americano Joseph Frank. São 5 volumes, eu estou no segundo vídeo falando do primeiro volume ainda. Tanto em Dostoiévski como em Kafka, eu pretendo oferecer toda a obra deles nesse canal. Ou seja, progressivamente eu vou comentar cada obra que o escritor escreveu. E eu não vou primar pela celeridade, né? Então, quem quiser assistir o canal querendo mais informações detalhadas, vai encontrar muitas informações detalhadas. Não pretendo fazer cortes abruptos para que o vídeo seja mais tolerável, mais ameno. Não é essa a pretensão, né? É claro que eu não poderei comentar tudo, mas comentarei o máximo possível para construir quem foi esse Dostoiévski, porque muito se fala do escritor e pouco se sabe acerca dele. A minha pretensão, então, é oferecer como se fosse quase um curso ali, utilizando-me do memorável Joseph Frank. Eu falei no vídeo passado acerca do Dostoiévski na Academia Militar, das contradições, e parei falando da morte do pai. Bom, ele ali na Rússia, em que Rússia que o Dostoiévski estava inserido? O Frank também faz isso, nos traz o contexto literário em que o Dostoiévski estava começando a escrever. E o Frank chama isso de o período Gogol. Diz assim, ali ele relata que a xenofobia de Dostoiévski, tão veementemente mais tarde, vinha de muito longe e podia ser facilmente despertada. Então, quem lê a obra do escritor russo, se você lê Notas de Inverno sobre expressões de verão, você vê xenofobia. Se você lê Os Irmãos Karamazov, você vê a forma como o Dostoiévski trata os poloneses na obra. Eu irei traçar um paralelo quando eu comentar especificamente as obras. Por enquanto ainda estou falando de biografia. Sobre a saúde, o Frank coloca assim: a tez pálida de Dostoiévski indicava alguma deficiência de sangue, e Riesenkampf observou uma tendência à infecção crônica dos órgãos respiratórios. E isso não era tudo, pois Dostoiévski era com frequência vítima de distúrbios nervosos de vários tipos. Eu peço perdão pela pronúncia dos nomes, eu não sei falar russo, tá? Então, esses nomes aí eu estou lendo aportuguesado. Sobre Dostoiévski, não só gastava de forma imprudente em divertimentos, como se permitia ser depenado impiedosamente por seu criado soldado, que sustentava uma amante e a família dela. Ou seja, desde novo ele dissipava essa grana, como eu já falei para vocês. Em 1843, vários fatores confluíram para transformar o mundo literário russo. Aqui ele diz, em 1842, a publicação de Almas Mortas, de Gogol. Posteriormente irei comentar com vocês também outros escritores russos, se essa playlist, por assim dizer, vingar. E de seu conto Capote, também do Gogol. Outra foi a evolução interna do crítico Belinsky, que recebeu inclusive o Dostoiévski na cena literária russa, que na época estava no comando da seção crítica da revista Nais da Pátria. O Pushkin, né, que vocês conhecem muito, o poeta, um dos mais memoráveis ali, e cuja escrita Dostoiévski tanto admirou. Aqui o Frank faz uma análise acerca de gente pobre. Nada é mais impressionante em gente pobre do que a destreza com que Dostoiévski usa a forma epistolar para revelar os pensamentos ocultos e inarticulados de seus personagens. O que lê nas entrelinhas de suas cartas é mais importante do que aparece na superfície. Por isso que eu comecei a falar aqui, antes de eu começar a falar de gente pobre, comecei a falar da biografia do autor. Dostoiévski e a Pleiade. A Pleiade são esses críticos que estão centralizados na figura do Belinsky, que se reuniram, que
que congregavam o círculo literário russo. Deixa eu contar, relembrar uma coisa para vocês. Nós estamos falando de um sistema czarista, uma monarquia, por assim dizer, em que você não podia discutir política abertamente, ou você seria preso pela a polícia secreta czarista, iria ali na fortaleza de Pedro Paulo e posteriormente passaria um bom tempo na Sibéria. Um regime altamente repressor. Então a forma de fazer política na época era por meio da literatura. Por isso que todo jovem via na literatura uma possibilidade de discutir os problemas de seu país. Então essa Pleiade foi centrada na figura de Belinsky, que leu Gente Pobre, o primeiro escrito de Fyodor Dostoiévski, e se encantou com aquilo, porque eu comentarei posteriormente essa obra, tá? Não vou dar spoiler agora. Porque mostra, de certa maneira, as pessoas sendo esmagadas pela fome, pessoas sendo esquecidas, pessoas que se preocupam com um furo na bota, né? Será que a vida humana é tão mesquinha assim, que um furo na bota ganha tanta importância? É isso que Gente Pobre traz. Dostoiévski comentando por carta para Mikhail, então ele mandando carta para o irmão. Em todos os lugares, uma inacreditável estima, uma curiosidade apaixonada a meu respeito. Todo mundo me considera uma espécie de prodígio. Não posso sequer abrir a boca sem que seja repetido em todos os lugares que Dostoiévski disse isso, ou Dostoiévski pensa em fazer aquilo. Isso é o nosso Fyodor contando para o irmão de como o seu romance fez sucesso e de como ele era reconhecido por todos, né? Subiu muito. Ele achou que a partir de Gente Pobre iria decolar. O Devir mostraria que quando ele publicou o Duplo, o prestígio dele foi lá embaixo. É um livro maravilhoso para ser lido hoje, que foi o segundo livro que ele escreveu, mas que na época não teve tanta repercussão como Gente Pobre. Bom, ficou claro que o Dostoiévski era uma pessoa anormalmente tensa e que seu temperamento irritadiço e sua sensibilidade deviam ser relevados com sintomas de alguma aflição. Essa também parecia ser a opinião de Belinsky. Quando Turgenev relatou alegremente ao crítico algumas das mais recentes barbaridades cometidas por Dostoiévski, sua reação foi: veja só quem fala, você agarra um homem doente. Bom, deixa eu resumir aqui para não ter que ficar lendo o que o Frank está dizendo. Ele diz assim: imagine um escritor pobre, desconhecido, escreve Gente Pobre e tem sucesso, que é o primeiro livro que o Dostoiévski escreveu, vai participar dessa pleiade, desse círculo literário que congregava os principais literatos da época sobre a liderança de Belinsky, ou seja, o que Belinsky dissesse que era bom, o que Belinsky dissesse que era ruim. Ele era como se fosse um validador da qualidade das obras. E aí ele chega nesse ambiente, a maior parte dos escritores, eu já tinha comentado no vídeo passado, remediados financeiramente, viviam para escrever, podia passar anos e anos construindo uma obra, enquanto que o Dostoiévski, ele escrevia para comer, literalmente, né, endividado, sempre ainda doente. E aí o Turgenev, quando a gente vai lendo esse livro do Frank, você passa a ter ódio do Turgenev, porque o que ele faz? Ele provoca, ele faz brincadeiras com Dostoiévski, ele brinca em relação ao cabelo, ele brinca em relação ao vestimento, ele fala que o Dostoiévski não tem senso de humor, não é capaz de perceber as coisas. Então o Turgenev vai ser como se fosse um torturador do Dostoiévski nesse primeiro momento. A relação dos dois é sempre conturbada, com alguns momentos o próprio Turgenev empresta algum dinheiro para o Dostoiévski quando ele perde tudo no jogo. Bom, mas tudo isso eu vou tecendo progressivamente. Em novembro de 46, Dostoiévski escreve para Mikhail: eles, a Pleiade, são todos canalhas consumidos pela inveja. Ou seja, ele foi tanto provocado que ele começou a se afastar dessa ideia. Belinsky e Dostoiévski. Eu já disse que ele é um crítico literário que recebeu ali a obra do autor. Belinsky jamais participou da perseguição contra Dostoiévski, mas também não fez nada para ir contra essa perseguição.
Dostoiévski se envolveu inadvertidamente em uma rivalidade que abalou toda a vida literária de Petersburgo e acrescentou uma pressão adicional sobre as suas relações com Belinsky. O crítico havia rompido com Krajewski, o poderoso proprietário de Anais da Pátria, e se juntou a seus amigos que conseguiram o controle editorial de O Contemporâneo. Basicamente, o Krajewski começava a ser mais conservador, a defender um pouco mais o czarismo, e o Belinsky e a Pleiade sempre em uma linha cada vez mais revolucionária. O duplo aqui, nessa parte de Belinsky, que eu comentarei com vocês, foi muito mal recebido pela crítica. Por que o Belinsky recebeu bem Gente Pobre? Gente Pobre é um livro revolucionário por excelência. Mostrava quantos russos morriam e eram ignorados em São Petersburgo, à margem do Nieva, morriam de frio, eram jogados na rua. Agora o duplo não. O duplo é um romance, o personagem principal ali, também não sei pronunciar russo, mas é Goliadyakin, é alguém que, de certa forma, não está relacionado com a realidade. É mais um romance ser lido numa chave psicológica interna. E quando você pensa num círculo literário que quer desenvolver uma revolução, um enfrentamento ao sistema político, as questões internas não são tão valoradas. Por isso que o Belinsky não recebeu tão bem esse duplo e disse que o escritor era escritor de uma obra só, que o Dostoiévski iria escrever somente Gente Pobre e pronto. Aí o Dostoiévski, devido a seu endividamento crônico, foi obrigado a escrever folhetins, experimentos. Aí diz assim, aqui diz assim, a personagem de Katerina é a primeira em que Dostoiévski enfoca a psicologia do masoquismo. Então ele começa a escrever Senhorias, Noites Brancas, e vai assim, diversificando a sua forma de escrita, não em função de uma necessidade revolucionária como seus colegas, mas em função de pagar as dívidas, de suprir as necessidades, de vender ao editor que pagasse mais. Ali o Frank comenta um pouco sobre a Senhoria, sobre Noites Brancas. Essas obras eu vou tudo comentar com vocês. Nietochka Nietsvanovna também, não sei pronunciar, isso é horrível de pronunciar, mas comentarei com vocês. Aí Belinsky e Dostoiévski, a parte 2. Belinsky, o ídolo venerado da juventude radical russa, que conseguiu sua conversão ao socialismo e ao ateísmo. Aqui fala um pouco sobre como os hegelianos de esquerda na Alemanha começavam a penetrar na Rússia. De certa forma, se a gente for ler a biografia de Marx, até o Marx, no final da vida, se interessou na possibilidade de fazer uma revolução na Rússia. Belinsky compreendeu ao mesmo tempo, mais profundamente do que qualquer outra pessoa, que razão, ciência e realismo sozinhos poderiam construir apenas um formigueiro e não uma harmonia social. A crítica aqui aos revolucionários é que não adianta eu trazer uma ideologia revolucionária de fora sem eu compreender o povo russo, sem eu compreender o que move o camponês russo e o que o De Veer iria mostrar, né? Vide a Revolução Socialista, liderada por Lenin, Trotsky e Stalin, e os efeitos que ocasionaram posteriormente na sociedade russa. Os círculos de Biektov e Petrashevsky. Nas noites de sexta-feira, reuniam-se os primeiros membros do círculo Butashevsky-Petrashevsky. Em algum momento do início da década de 1840, Petrashevsky começou a convidar seus amigos mais próximos para aparecer em sua casa e conversar. E esse foi o núcleo que se tornou seu círculo. Leitor e colecionador incansável, tinha uma biblioteca considerável de livros proibidos que tratavam das mais importantes questões históricas, econômicas e sociopolíticas da época. Então diz assim, por que o Dostoiévski participou desse círculo? Primeiro, porque não é agora, não é igual hoje que você digita no Google ali, compra um livro numa livraria, às vezes lê em PDF. Você não tinha livro acessível, fora que a censura czarista proibia esses livros. Então, em um primeiro momento,
Se existe alguém disposto a emprestar livros para serem estudados, e o escritor, ele não tira nada do nada, ele precisa ler, ele precisa viver, ele tem que tirar ou das leituras ou da vida real. Então esse círculo Petrashevsky, que foi visto como um círculo radical socialista, se deu mais em função de uma difusão de cultura, de uma difusão de construir uma contrapolítica que fosse contra esse regime czarista. Dostoiévski lia trechos da Carta de Belinsky, considerada revolucionária. Ele via que, assim, no ano de 1848, não sei se vocês lembram da Revolução de 48 na Europa, eu comentei já numa playlist ali sobre fundamentos filosóficos, de como 1848 foi um ano revolucionário, tronos caíram, regimes modificaram, depois tudo se apaziguou. O que aconteceu? Acontece que o czarismo, o czar, vendo que na Europa estavam caindo muitos tronos, muitas revoluções caíam, derrubaram os governos vigentes, ele começa a se preocupar com revoluções internas. Peraí, se caiu alguém lá na França, não corre o risco de eu cair também? E por isso ele passa a perseguir esses círculos literários revolucionários. Daí é que vai ter a infiltração de agentes secretos no círculo de Petrashevsky, e todos os personagens desse círculo, todos os integrantes desses círculos vão ser presos e detidos, posteriormente vão ficar na Sibéria. Então, quando eu falo para vocês obras siberianas, pré-siberianas e pós-siberianas, obras pré-siberianas são aquelas que escritas antes do Dostoiévski ser preso e enviado para a Sibéria. Obras pós-siberianas são depois que ele voltou. Vou reconstituir esse período. Onde nós estamos? Nós estamos no momento em que ele se une a esse grupo chamado Círculo de Petrashevsky. Mais tarde, o Dostoiévski falaria que ele nem sabia o que era socialista. Nós, na época, nem sabíamos o que era socialismo. Achávamos o czarismo injusto e nos reuníamos contra essa injustiça, discutindo possibilidades. Então não é um socialismo como nós conhecemos, com diretrizes claras ali, com uma cartilha revolucionária do que fazer, ou um manifesto. Não era isso que eles reuniam. Era uma tentativa de ser contra o governo, né? Então diz assim, sobre a prisão de Dostoiévski. No volume 2, o Frank retorna esse tema, tá? Eu vou finalizar o vídeo agora lendo sobre a prisão. Às 4 horas da manhã, viu diante de si o chefe da polícia local e um tenente-coronel vestido com um uniforme azul claro de um oficial da 3ª seção, a temida polícia secreta. O policial mandou educadamente que se levantasse e se vestisse. O quarto era revistado e seus papéis foram lacrados. Foi conduzido para uma carruagem que o aguardava. Conheceria o desespero aterrador da solidão da prisão. Sentiria a angústia insuportável de ser perseguido. Passaria pela agonia terrível do condenado que se agarra esperado aos seus últimos momentos preciosos de vida. O que eu falei nesse vídeo? Da onde eu tirei vocês e para onde eu levei? Eu tirei de um Dostoiévski que estava lá na academia, se sentia deslocado, que perdeu o pai, de um Dostoiévski que escreve a sua primeira obra, Gente Pobre, e que é recebida maravilhosamente, porque é uma obra que retrata a vida da sociedade russa, e é interessante para esse círculo, né, esse círculo que está congregado por Belinsky, por Turgenev e por tantos outros ali, pela Pleiade, por assim dizer. E essa pleiade revolucionária é uma forma de debater a política, porque há uma censura muito forte. Então Dostoiévski desfruta de uma fama momentânea, começa a produzir outras obras, produz o Duplo, que é uma obra mais psicológica, que eu comentarei com vocês. Não tem sucesso, é ultrajado. Belinsky vai em cima desse Duplo, fala muito mal do escrito, fala que exagerou demais ao ter elogiado Gente Pobre, que talvez o Dostoiévski sabia escrever uma obra e mais nada.
E aí o Dostoiévski, acostado por dívida, escreve Noites Brancas, A Senhoria, Nietochka Nietevanovna, não sei pronunciar russo, eu peço perdão por isso, mas enfim, escreve essas obras, esses contos menores, e não tem o mesmo sucesso. Ele passa a se reunir com um grupo de radical socialistas não conforme nós conhecemos, mas no sentido de serem contra o governo. E aí nós estamos na década de 1848, uma década em que a França, a Alemanha, toda a Europa do Ocidente ali, ou toda a Europa Ocidental, passa por revoluções, balança, né? Vai de encontro com aquela frase do Marx, um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. E o Czar, temendo que houvesse uma revolução na Rússia, envia espiões por todos os círculos literários, prende todos eles, prendeu Dostoiévski, ainda não jogou ele na Sibéria, jogou ele na prisão de Pedro e Paulo, na onde ele esperaria julgamento. No próximo vídeo eu falarei sobre o volume 2 da obra de Joseph Franklin e os desdobramentos dessa condenação de Dostoiévski.